Chegamos então a mais um podcast Cabeça de Dono. Chegamos à 17ª edição, trazendo empresários do ramo fiscal, tributário, financeiro, para falar aqui bastante com o empreendedor ou com aquela pessoa que quer empreender de fato. Tivemos vários insights nesses 16 podcasts e a gente entende que tem uma lacuna aí, e hoje é o dia de preencher ela. Meu nome é Leonardo Porto, sou o CEO do Grupo Solar, empresas que contemplam a SolarSul, FreeClean, Cop Energia e Orbitify Desenvolvimento. São empresas apoiadoras desse podcast que transformam e oportunizam que a gente chegue aqui e tenha toda essa infraestrutura para trazer um bom conteúdo, pessoas para poder trocar ideia com vocês e a gente consiga trazer cada vez mais aprendizado, insights e oportunidades para quem está com nós ou nos acompanhando há 16 edições. Na edição de hoje, a gente escolheu trazer alguém da área civil, tributária, fiscal e criminal. O parceiro de hoje, ele vem para ajudar a se proteger e, em caso de algum problema, a proteger os outros também. Então, o parceiro de hoje é o Thiago Porto. Thiago, seja muito bem-vindo. A gente traz o Thiago aqui, o Thiago participou do M&A da nossa operação, está com nós desde 2020, são 5 anos de história, e a gente entende que ele é o mais preparado para trazer essas janelas e lacunas aí que a gente precisa preencher. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Leonardo. Primeiramente, te agradecer o convite de estar participando contigo, e poder colaborar e dividir com os telespectadores aí as nossas vivências e experiências, Te parabenizar primeiramente pela iniciativa de promover um espaço como esse, que traz profissionais já testados, experimentados, que podem trazer as suas experiências bem-sucedidas e outras nem tanto, que possam servir de base para aqueles que estão empreendendo ou que pensam em empreender. Eu acho que esses espaços, essas incubadoras servem e muito para contribuir com o pessoal que nos assiste nesse momento. O bate-papo, Thiago, a gente faz ele sempre muito solto, porque o objetivo, na verdade, aqui, a gente não está aqui para ensinar, não, é uma escola, é uma troca de ideias. E eu entendo que o direito ele tem muito espaço para a gente poder para poder se preservar, se precaver antecipadamente, e depois para se proteger posterior aos fatos acontecidos. Claro. O direito tem 2 janelas, Eu acredito que ele tem uma anterior, que é a antecedência, a história onde a gente se protege, e tem a posterior do fato acontecido. Exato. Tô certo nessa linha? Sim. Beleza, Thiago, eu quero, para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua história para nós. Quem é o Thiago Porto, que está, e é advogado, está atrás da advocacia há 16 anos, Exato. Conta por que tu chegou no direito, como é que o Thiago caiu no direito? Bom, eu sou natural de Taquari, sou filho da Maria e do Sérgio, o Liquinho, sou o filho mais velho de uma família de 3 irmãos, sou pai de 3 filhos, o Pedro, o Inácio e a Clara, casado com a Bruna, Bom, eu sou uma pessoa, Leonardo, você que já se relaciona comigo, me conhece, que tem por característica expressar muito as minhas convicções e não me furtar de opinar, de externar as minhas convicções sempre que sou chamado. E faço isso sempre de forma muito respeitosa, mas não deixo, por mais sensível que possa ser o assunto, eu não deixo nunca de me posicionar e me posicionar pelas minhas convicções, ainda que muitas vezes elas possam estar equivocadas, seja isso na política, em qualquer ramo, E durante esse período de vida, assim, infelizmente, por mais espinhoso que possa ser o assunto, eu até hoje, felizmente, nunca tive, a infelicidade de colacionar inimizades, enfim, por posições, Então, eu começo a minha vida profissional aos 13 anos, trabalhando na Escola de Futebol Pinheiros Dutra, juntamente com o professor Dutra, o Gancho, Depois eu passo por um período trabalhando no restaurante do ex-prefeito Renato Batista. Não sabia que ele teve um restaurante? Sim. Aonde foi? Onde hoje funciona a Café da Sete. Que interessante. Tinha uma churrascaria ali. Eu fui garçom ali por um período,
Depois passei pela de veículos do Vitor Bender, né? Trabalhei um longo período lá com ele. Que era autorizada Volkswagen, né? Exatamente, exatamente. Uma pessoa fantástica, onde eu aprendi muito, né? Profissional e pessoalmente, né? Depois passei pelo registro de imóveis, juntamente com o Valério Reis. Quase uma história de família, então, essa passada de registro de imóveis, Sim, Detran. Isso. E depois, né, agora há 16 anos, né, sou associado do Dr. Carlos Alberto, né, no escritório. O escritório hoje é mais longevo da cidade, né, um profissional com 40 anos de experiência, né, só o tempo de atuação dele já é próximo do meu tempo de vida, né. Então, resumidamente, a minha trajetória profissional é essa, né. Deixa eu te perguntar uma coisa, quanto tempo tu foi garçom? Eu devo ter trabalhado por 1 ano, aproximadamente. 1 ano de garçom. Ainda falei no último podcast, no último não, em um dos podcasts veio o vídeo ao ar semana passada, essa semana, sobre a oportunidade, né, que um garçom tem e ele não se dá conta do quanto acesso as pessoas ele tem por estar ali servindo, Exatamente. Né? Como é importante o ato de servir, né? Exatamente. E garanto que ali a bagagem de experiência abre, muitas portas se abrem, né? Porque tu tem a oportunidade de conhecer pessoas que dificilmente tu teria acesso se não fosse aquela oportunidade, né? E a partir desse contato tu mostrar a tua potencialidade, né? Tu entende que o garçom foi um momento importante para tua vida? Sem dúvida, sem dúvida. Em quais pontos altos aquela posição te transformou, tu entende? Primeiro, né, por saber se relacionar com as pessoas de forma a se comunicar, né? E até mesmo, muitas vezes, a partir da forma com que as pessoas se dirigem ao garçom, de forma muitas vezes indelicada e tudo mais. Aquilo ali serve de lição, né? Para saber o que não fazer, né? E isso tu traz para a vida, né? Às vezes, não por mal, mas um modo um pouco mais rude de tratar, uma falta de gentileza ali que acaba gerando no atendimento, né? Aprende a ter mais tato, talvez, no relacionamento. Exatamente. Aonde eu posso ir, onde é que eu atrapalho, onde eu tô. O que é correto fazer, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, hoje, toda vez que eu vou a um restaurante, né, e faço isso na minha vida em toda, eu me dirijo com respeito, eu procuro, né? Então, ver aquele profissional ali e por já ter estado naquela posição ali, eu saber como a pessoa gostaria de ser tratada, né? Isso eu concordo contigo, Thiago, né, óbvio que a gente traz aqui por um motivo de direito é importante, mas o mais importante é saber se relacionar com as pessoas e por quê, né? Sem dúvida. Porque cada vez mais as pessoas estão desaprendendo a se relacionar por conta da digitalização, a pandemia, o afastamento físico, tudo virou digital, né? E aí quando tu vai pro embate ou pra proximidade, as pessoas não sabem mais se conversar e se respeitar. Exatamente. E aí, quando a gente está falando aqui de uma posição, principalmente de garçom, ou de pessoas que servem alguém, né? Seja até um pedreiro, um auxiliar, ou outras, não sendo uma profissional de faxina, né? Sim. A gente está desaprendendo a se relacionar com as pessoas, independente do cargo que ela tá. Exatamente. E na nossa atividade, né, na advocacia, como na maioria das outras profissões, né, o relacionamento, né, é o carro-chefe. Né? O conhecimento é importante, sem sombra de dúvida, né? Mas a ausência de relacionamento, por mais conhecimento que tu possa ter, ela vai inviabilizar o teu negócio. Né? Tu saiu do restaurante e foi para de veículos? De veículos. Como é que tu acessou, como é que tu teve a oportunidade de garçom, tu era vendedor, era serviços gerais? Qual era a tua função lá na de veículos? Na de veículos eu comecei como cobrador. Né? Cobrador. Trabalhei por um período de 2 anos e alguns meses, né? Mas essa oportunidade veio por causa do garçom? Essa oportunidade, na verdade, eu sempre fui inquieto, né? Vim de uma família humilde, né? Que nunca me faltou nada do elementar, especialmente educação, né? Mas que, pro que passava disso, a dificuldade ela era presente, né? Então eu via essa necessidade, né? Para poder fazer as minhas coisas, né? Da época. Então eu sempre tive, né, essa inquietude de procurar. E um dado dia eu, né, comentei com uma pessoa, estava procurando um emprego, né, eu já estava trabalhando lá no Pinheiros, né, e a pessoa disse, olha, tem uma vaga de cobrador ali, talvez possa ser que tu te encaixe, né. E aí eu me apresentei e comecei a trabalhar lá. E iniciei então na cobrança,
E aí depois fui galgando, enfim, ali internamente, né, até passar a trabalhar no escritório. Aí trabalhei por um período de 2 anos e meio. A empresa precisou passar por uma reestruturação, né, eu fui desligado. Né, O que era a atividade dos 2 anos e meio, além da cobrança? Da cobrança eu cuidava do caixa da empresa. Né? Opa. Então eu fui desligado, né, e fiquei fora da empresa por 1 ano e alguns meses. Os negócios melhoraram, né, e aí o Vitor, né, me chamou novamente, me oferecendo a vaga, e eu voltei. Voltei e trabalhei mais 2 anos e alguns meses. Na né, mesma função? Na mesma função. Que legal. Foi um lugar muito bom que eu trabalhei. Foram 5 anos de história dentro. Foi 5 anos. Ali eu iniciei a minha faculdade, né? Quando eu comecei a faculdade, eu fazia apenas uma cadeira, né? Porque a condição econômica não permitia nada diferente, né? Eu tenho bem presente que, à época, uma cadeira custava R$90 mensais e eu tinha como salário 150. Bah! E tinha mais R$50 de ônibus para pagar, né? A minha saída é que a minha avó, né, paterna, pagava esse ônibus, e é o que viabilizou eu começar. E aí... Né, ela é viva hoje? Não. Que pena. Realmente. Então, ali eu iniciei, né, e ao longo da caminhada eu tive ajuda muito importante do Vitor, né, da de Veículos, que me ajudou em alguns momentos a pagar a faculdade. Então, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, um ser humano fantástico, né. Então, assim foi se desenvolvendo a minha Quantos trajetória. anos tu levou para se formar em Direito? Eu levei 9 anos. 9 anos. Que desafio grande. Porque, na verdade, 2, 3 semestres eu fiz uma cadeira por semestre. Não tinha condições de passar disso, né? Não era falta de vontade, era falta de dinheiro. Não, era falta de dinheiro mesmo. Né? Mas depois as coisas foram melhorando, e aí, felizmente, eu consegui. Isso era que ano, Thiago? Eu iniciei a faculdade, eu acho que foi no ano 2000. 2001, eu acho que foi. E aí foi até 2009 para se formar. Até 2010. Em que momento tu encontra o direito? Tu conheceu lá dentro da de Veículos? Ou tu já tinha isso eu despertei na adolescência? Eu despertei ali eu despertei um pouco, né? E aí, ao longo do 2º grau, ali chamou mais atenção. Tinha demanda interna específica para isso? Tinha demandas, né? Que acabavam despertando. E até as pessoas que ali frequentavam também acabavam, né? Tu vai começando a te relacionar e acaba, né, te identificando. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu tinha algum exemplo? Porque a gente é baseado em exemplos, né? Eu tenho os meus exemplos lá que eu gosto de seguir como empresários, né? Sim. Alguns deles, ou boa parte deles, já passaram por aqui. Sim. Que a gente olha como reflexo. Claro. Eu quero um espelho. Claro. Para quem eu vou me espelhar? Não vou me espelhar em alguém que está, né, indo para o caminho que eu não quero ir. Eu quero me espelhar em quem está lá. Tinha um espelho? Eu tinha. Quem era o espelho para ti na época? E é uma história muito interessante até, porque na verdade era o Dr. Carlos Alberto, de quem hoje eu sou sócio, né? Que legal. Então, 1 ano antes de eu me formar, eu trabalhava no registro de imóveis, então eu me organizei economicamente para parar de trabalhar 1 ano antes da formatura para entrar na parte prática, né, do direito. E porque depois a gente tem que prestar um exame de ordem e tudo mais para advogar, que era a finalidade que eu tinha definido, né? Então eu me desliguei do cartório 1 ano antes e fui até o Dr. Carlos Alberto e ofereci o meu trabalho, né? Disse, olha, eu gostaria muito de uma oportunidade e tudo mais. E ele prontamente disse, olha, as coisas não são fáceis, né? E eu decidi como estratégia, não, eu vou fazer uma proposta, né? Eu fiz uma proposta e digo, olha, eu posso vir a trabalhar por tanto, que era 1/3 do que eu tinha de rendimentos, né? Eu posso trabalhar por tanto e faço a seguinte proposta, eu trabalho 30 dias e no 30º dia, se tu não pedir para mim voltar no dia seguinte, eu não volto. E ele então aceitou. Evidentemente que eu não esperei ele dizer se podia voltar ou não, eu segui, né? E faz 16 anos, né? E aí eu tive essa... São 16 anos esperando o dia que eles não precisam voltar. Exatamente. Não chegou, espero que não chegue. Mas, brincadeiras à parte, né? Então, assim foi construída, né, a minha história ali, né? E eu tive essa felicidade, que até acredito que seja divina, né? De poder sentar e trabalhar ao lado de alguém da experiência dele, do convívio, do conhecimento dele, né? Isso facilitou muito o meu início de carreira, né? Porque todo início, seja empresarial, seja na advocacia, é complicado, né? Questão de estruturação, de confiança, né? Especialmente na nossa área, né? E principalmente de captação de cliente, né? Porque tu pode ter o melhor conhecimento, pode ter a melhor estrutura, se tu não tiver o cliente,
de nada resolve, né? Então, esses problemas eu tive diminuídos e suprimidos, até dá para dizer, né? Por conta dessa associação que eu consegui antes mesmo de estar formado. Então, olhando, né, tu foi para a cadeira que tu sonhou, tá? Exatamente. Vive o sonho desde então. Exatamente. E isso é interessante, né, Thiago? Porque às vezes a gente tá lá, usa o espelho errado. Sim. E acaba caindo na cadeira errada. Sim. Porque em vez de tu olhar para alguém que tu quer ser, tu fica olhando aleatoriamente. Exatamente. Sem um ponto focal. Exatamente. Eu tive, somado a tudo isso, eu tive a felicidade também, né? Porque à época o Maneco Assen, né? Foi o nosso prefeito, enfim, né? Era sócio do Dr. Carlos Alberto, e minha proximidade também veio através desse relacionamento, né? E naquela época o Maneco estava em vias já de sair, o Tarso tinha sido eleito governador e o Maneco estava saindo do governo do estado. Então foi uma série de fatores, né, que aconteceram simultaneamente, que permitiram que isso também pudesse acontecer. Né? Sim, corroboraram para a tua entrada. Exatamente. Então, sim, ficou uma cadeira vazia, aquela cadeira precisava ser preenchida. E a minha relação, e aí as coisas começam assim, a se ligar, né? E aí a minha relação, por exemplo, de amizade, de proximidade com o Maneco, ela nasce também através de um envolvimento social e de uma inquietude que eu tenho com algumas questões, né, que você já conhece, enfim, né? Eu, aos 10 anos de idade, liderei, junto com outros moradores do bairro onde eu residia, que é no loteamento Figueira, a construção de uma praça, né? Então, a gente formou uma comissão e começou a fazer movimentos com os moradores, né, para levantar recursos e, junto com o poder público, construir a praça que hoje está lá e que, ao final, levou o nome do meu avô, que é o Uri Ramos Porto, né, pai do meu pai. E então ali já começou, né? O Renato Batista era o prefeito à época, então a gente levou a demanda, que foi prontamente acolhida, né? E foi uma construção social que a gente teve, né? E ali, então, eu tive, né, esse envolvimento social, né, de procurar um espaço público para as crianças, né, que não tinham acesso a clube, e faltava ali mesmo realmente uma quadra. E então ali nasce um envolvimento político, vira político, né? Que em 2000... Tudo envolve no final, no início e no fim do dia, tudo tem envolvido política. Exato. Correto ou certo, né? Correto ou errado, é político. Que em 2014 culminou que eu tive uma passagem política meteórica em termos de candidatura, né? Tá. Que o Maneco e o André haviam sido eleitos no ano anterior. Tá. E por conta de uma ação que foi movida lá à época, houve um afastamento, né, dos dois do cargo e houve a designação de uma eleição suplementar, né? E aí, aquela época, né... Não tem candidato, tô aqui. Vai ter que ser, e eu, né... Bom, por uma questão de lealdade, e havia um programa, um projeto para a cidade que havia sido iniciado, e a cidade estava, né... A gente via que havia agradado, né? Que estava transformando a cidade. Então, naquele momento, eu resolvi, não, vou me sacrificar, né? E vamos para esse novo desafio, que felizmente foi revertido e não foi necessário, né? Sim, essa nova eleição. Essa nova eleição. E aí eu continuo participando, né, ativamente, mas sempre nos bastidores, enfim, ajudando como posso, né, opinando. Nunca ocupei ao longo desse período nenhum cargo público, enfim. Mas é um desejo teu? Não. Sonha com isso? Não. Ou tem pesadelo? Não sonho. Vamos. Não sonho, não quero hoje, né? Mas na tua posição? O dia de amanhã também a gente não sabe, né? Mas eu sou realizado profissionalmente, né? Gosto do que faço e pretendo continuar fazendo isso por muitos anos ainda. Eu acho que para fechar a janela da política, né, Thiago, te entende que as pessoas que não olham para a política, infelizmente, estão fadadas ao insucesso, seja profissional ou pessoal. Porque a política é o que movimenta o nosso planeta, né? Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja lá na Europa ou na China. Tudo que movimenta o planeta é a política. Você gostando ou não gostando da política, é através da política que você consegue mudar a vida das pessoas, entendeu? Eu tenho algumas inquietudes e algumas questões, né, que é questão social, entendeu? De distribuição de renda, de oportunidades, né? Eu não acho justo que o meu filho e que o seu filho, né, tenham mais oportunidades do que o meu sobrinho, que o teu sobrinho, que talvez tenham capacidades e potencialidades maiores que os nossos filhos. Concordo. Simplesmente pelo fato de que hoje nós estamos numa situação transitória, talvez, mas que nos permite dar
um estudo melhor, um curso, alguma coisa. Então, eu entendo que é papel do Estado promover essa igualdade. Não é justo, entendeu? Não é justo. Vamos lá, eu acho que o lado político, Thiago, eu concordo todo ele. Se assim a gente pudesse, né, promover com toda a carga tributária que a gente paga e todos os custos que a gente paga no decorrer de um mês, independente tua folha salarial, Sim. seja R$1.000 ou seja 10 milhões, o percentual ele é igualitário para todo mundo, Sim. certo? E quem acha que não, tá errado, porque Sim. paga igual. Para mim, o problema é que está morto é o sistema, não é a política. O que está morto é o sistema político. Porque se a gente usasse tudo que é enquadrado para a maneira correta e fosse cobrado da maneira correta, nós teríamos um país de primeiro mundo, que hoje a gente não tem. E não é um problema do PT, do PL, do PSDB. É um problema sistêmico. E eu vou te dar uma frase que eu escutei no Uber em Brasília, porque eu perdi o voo essa semana. Uhum. E a frase do Uber foi a seguinte: o político que menos cobra de uma ONG aqui em Brasília, os bonzinhos, cobram 80%. Isso foi a frase do Uber. Sim. Aí como é que tu entende que eu, né, contribuinte, pagador de impostos, e tu, contribuinte, pagador de impostos, vai pagar com orgulho o imposto, Sim. que 80% no mínimo daquela emenda ou daquele dinheiro tá caindo na mão de algum deputado, senador, seja ele de qualquer lado, né, Thiago? Aqui eu não tô olhando pra política quem tá no poder, eu tô olhando pra política que todos são naquela mesma balaia, né? Claro. Ocupado ou não, aí... O que eu sempre digo é o seguinte: a política nada mais é do que o retrato do que é a sociedade. Perfeito. Né? Então, nós temos representantes lá que proporcionalmente representam a população. Na população nós temos bons empresários. Exato. Nós temos empresários que não são tão corretos, temos bons advogados, outros que não são, né? E lá nós vamos ter um retrato dessa sociedade. Perfeito. Então não adianta a gente imaginar que vai ter uma sociedade que não é perfeita e nós teremos políticos que não são perfeitos, né? Então, mas desanima, tu entende? Assim, quando tu olha, e de novo, evidentemente. Independente ao lado, tu sabe que eu virei meio apolítico. Em algum momento eu defendi a esquerda, em algum momento eu defendi a direita, e hoje eu me considero um apolítico. Eu guerrio contra todos, contra tudo e contra todos, porque infelizmente o sistema tá falido. O sistema político tá falido. Eu entendo assim, né, Leonardo, que há bons políticos na direita e há bons políticos na esquerda. E como há maus políticos aqui e ali, né? Isso aí. A questão de direita e esquerda, eu acho que são programas distintos. Cada um tem a sua bandeira e defende as suas... E eu me filio mais a uma vertente por me identificar com ela. Exato. Mas respeito, obviamente. Exato. Mas eu acho que é importante a gente falar, porque faz parte da tua história. Sim. É isso. Se a gente não falasse... Ia ficar uma lacuna. É, isso aí. Thiago, me conta aí, cara, as carreiras de atuação que o direito traz hoje. Vamos ampliar para o direito. Hoje eu sou lá, estou estudando, sou um guri de 16 anos na faculdade. Por que esse cara deveria vir para o direito e o que ele deveria objetivar no direito? O direito, Leonardo, ele talvez seja a formação que abre o maior leque de oportunidades, né? Você pode advogar, você pode ir para a magistratura. O que é advogar? Defender causas? Ser advogado, né? O que o nosso escritório faz hoje, né? Atua no contencioso. Defender o direito de alguém privado. Em processos judiciais, né? Seja defendendo ou ajuizando, né? Sendo autor ou requerido. Assessorar, né? Administrativamente, empresas em situações, como a gente faz rotineiramente, né? Olha, eu tenho essa situação, por onde eu vou, o que devo fazer, né? Então, advogar seria, né, de forma bem simplista isso, né? Atuar judicialmente ou... Né, junto a pessoas físicas e jurídicas. Exato, e no extrajudicial também. E você pode ir para a magistratura, né, uma carreira juiz, enfim, promotor também, e você pode prestar concurso público, né? E há um leque de concursos dirigidos a bacharéis de direito, né? Quais, tiozinho? O policial não tem uma classe que o delegado de polícia é advogado. Mas tem que ter OAB? Tem que ter a carteirinha da OAB? Delegado de polícia, se não estou errado, não há necessidade, né? Basta ser formado. Há algumas outras carreiras dentro da polícia que exigem formação superior, que aí não necessariamente seja o direito, mas o direito também habilita para isso, né? Então, o direito, ele abre um leque de oportunidades, né, que talvez
poucas outras profissões permitam isso. Eu, quando iniciei, né, no direito, a minha ideia inicial era concurso público, né? Por uma questão de estabilidade, né? Eu tenho um perfil um pouco mais conservador, assim, de não gostar, de arriscar muito, enfim. E ao longo do curso me identifiquei com a advocacia, né? Então, tem essas aberturas que você quer estudar, poderia caminhar. Exato. Que é concurso, magistratura e advocacia geral, basicamente. Público, como é que vocês entendem hoje que o escritório está mais focado em qual segmento? Onde é que vocês estão mais... Onde é que é o maior volume de clientes? Está na pessoa física, com processo civil, criminal? Depois a gente vai entrar o que é um civil e criminal? Ou está mais numa empresa que precisa muito de... Hoje nossa atuação ela predomina em pessoas físicas, em número, né? Em número de clientes, né? É um número expressivamente maior, mas temos clientes, pessoa jurídica, né, com assessorias e outros apenas com contencioso. Né? O que é o contencioso? É o processo judicial em si. Depois que você ajuizar uma ação, enfim, né, você tem um processo, então isso é considerado contencioso. É a ação judicial em si. Hoje tem um grande cliente que vocês assessoram nesse contexto que pode abrir? Não? Temos, mas há uma vedação contratual que impede. Entendi. Então, é uma instituição financeira que a gente não pode nominar. Entendi. Né? Vocês defendem, mas não, dentro do contrato de trabalho não pode expor. Impede que seja. Recentemente nós fechamos um contrato gigantesco e que trouxe essa preliminar também, porque são problemas, né, grandes, envolvem cadeiras de gestão complexas, e aí a empresa, para não se expor, não, vocês podem fazer, tem todo o trabalho, mas porque como é uma diretoria, né, eles vamos preservar a marca e o nome, porque a gente não pode deixar isso virar público. Sim. Então, tudo certo, vamos fazer essa parte. Para nós é importante, né, Thiago, como negócio, para vocês também, poder expor, porque tá ligado a uma grande instituição. Isso dá know-how, né? Exato. Revela uma capacidade. Mas aí, se não assinar, não leva o contrato, né? É melhor o contrato, né? Sem dúvida. O que o direito vincula com o empreendedorismo, tu entende, Thiago? Onde é que essas coisas se conectam? Só no problema, ou tu entende que o direito pode ser uma área de empreender também? Porque tu poderia ter multi-escritórios, tu ser um associado e fazer vários, né? Sim. Tem alguns outros áreas que tu olha para empreender dentro do direito? O direito, né, Leonardo, assim como as atividades comerciais, empresariais, ele exige que tu constantemente inove, né, que tu empreenda, né? Porque se tu ficar no escritório esperando o cliente, ele vai vir, mas talvez não venha no número que tu precise ou que tu almeje, né? Então, assim, a gente, cada um tem as suas estratégias, enfim, né? Mas nós usamos através do relacionamento, né? Do bom atendimento, né? A captação de clientes, né? Então, o maior número de clientes que chega para nós é com indicação, né? Por indicação do Leonardo, que é atendido e que se sente bem atendido e valida o nosso trabalho, né? Por aquela pessoa que teve um processo previdenciário, uma ação de inventário, e que nos indica para um cliente. Então, esse relacionamento, e aí a gente acaba tendo algumas peças-chave, assim, né? Pessoas que se relacionam com muita gente, como é o teu caso, né? Que acabam tendo um poder, né? Por se comunicar com muita gente, por ser referência para tantas outras pessoas, de também acabar criando esse vínculo conosco e, através desse vínculo, naturalmente, indicar o nosso trabalho. Então, essa indicação, esse relacionamento que a gente procura ter de proximidade, né? Ele acaba nada mais sendo do que empreender também, do que... Existe algum canal que vocês usam? Tipo, a gente faz uma publicação no jornal toda semana. Vocês investem em marketing no escritório? A gente tem no jornal local uma publicação quinzenal, né? Quinzenal. E a relação maior, ela se dá... Pessoal, é indicação. Pessoal, o trabalho basicamente roda no caso do escritório através de indicação. É poderosíssimo, né? A indicação, na verdade, ela é a validação de algo que deu certo e tu indica para a próxima pessoa. E nessa relação com o cliente, pessoa jurídica, o potencial de indicação, de conversão de clientes que o empresário tem é fantástico. É absurdo. É fantástico. Um dia que tu enxerga que o empresário erra muito no direito, por que ele não... né,
Erra por não ter um escritório, um parceiro, olhando para os problemas que podem acontecer? Como é que tu enxerga o empresário? Onde é que está o maior gargalo? O advogado, toda vez o empresário vem aqui, o problema é o mesmo. Não olhou para um contrato trabalhista, não olhou para um contrato de venda de produto ou de serviço, e aí acaba que chega lá um funil de problema. Sim. O que tu enxerga de maior problema no empreendedorismo, no empreendedor hoje? Eu acho assim, Leonardo, eu acho que o segredo, não existe uma fórmula que vá solucionar esse problema, né? Mas é o assessoramento, né? O bom assessoramento. Você ter um bom assessoramento contábil, você ter um bom RH e você ter também um escritório, né, de advocacia que assessore, né? Com essa equipe, você vai conseguir diminuir os riscos, né? Você vai poder se antever ao problema, né? Nas rodas de conversa e nas situações postas, tu vai ver, olha, o meu problema vai dar ali, né? Eu acho que o grande problema do empresário hoje, eu não sei se é grande erro, tá? Mas o grande problema é os riscos que desconhece, né? Porque o que eu digo, né? Aquele risco que tu conhece, mas que tu aceita correr, esse risco tu vai precificar. Isso a gente vê muito nas relações trabalhistas, né? Olha, estou começando a empresa, eu preciso de 10 funcionários, eu não consigo assinar carteira, ou eu não consigo pagar hora extra. Bom, mas você tem que saber que esse custo existe. E você vai ter que conhecer esse custo para poder precificar o teu produto, né? Para botar na tua operação. O erro maior que eu vejo é quando você desconhece o custo e para entrar no mercado não precifica esse custo. E aí quando ele vem, ele acaba gerando um prejuízo, porque tu vendeu um produto por 10, que na verdade tinha um custo de 12, né? Então eu acho que o conhecer os riscos, eu acho que é o maior problema, né? A gente não conhece. E uma situação que a gente traz para a mesa constantemente com empresários, né, é aquelas atividades onde o risco de acidente de trabalho é mais presente. O acidente de trabalho hoje se não o maior, mas um dos maiores riscos que a empresa corre em termos de custo, né? E a pessoa contratante também. Exato. Esse é Exatamente. E a gente tem isso aqui, né, Thiago? Sim. Mas acho que o maior problema aqui é a empresa corre o risco e o contratante da empresa, que também não entende como ela está enquadrada, está correndo junto. Risco, exatamente. O que ocorre, né? Muitas vezes o empresário imagina, né, que no acidente ele vai responder por um erro, por uma falha, por uma culpa que venha a cometer, né? Ou por não dar um EPI, mas eu forneci o EPI e ele não usou. Não, em atividades de risco, né, a empresa responde independentemente de culpa, entendeu? Ainda que não tenha havido falha da empresa, ela vai responder, né? E nessa área, né, o impacto financeiro ele é muito danoso porque ele, além do dano moral, além do eventual dano estético, ele tem um pensionamento que muitas vezes é vitalício, né? E tem também um ponto que pouca gente sabe e que é coisa recente, de 5, 6 anos aí, que começou a haver ações regressivas do INSS contra as empresas. O que ocorre, né? Identificada uma falha, uma omissão, né, da empresa, fatalmente, em casos de incapacidade, esse empregado vai ao INSS e vai lá ter concedido um benefício, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou até mesmo auxílio-acidente. O INSS tem ajuizado ações contra as empresas para responsabilizar as empresas por aquele custo que o INSS está tendo. Bah. Então, isso aí tem gerado impactos financeiros gigantes. Fale uma empresa. Fale uma empresa. Então, assim, o investimento, né, em prevenção, em treinamento, isso é um investimento relativamente de valor insignificante frente ao risco que tu corre, entendeu? Então, a gente acaba não olhando, né? Acaba não olhando. Geral, acho, não é? E aí o porquê disso, né, Leonardo? Por desconhecer o risco, entendeu? Por isso que eu digo, o maior problema do empresário hoje, muitas vezes, é desconhecer o risco. É não buscar informação. Porque quando tu conhece o risco, bom, aí tu tem duas opções. Tu aceita ele. Deixa eu te trazer agora uma incomodação aqui, talvez tu queira comprar ou não. Por que vocês, como escritório, não preparam isso como uma condução, talvez até pro bono, né? A gente fala no direito lá, de instruir
empresários, talvez a gente pode criar uma parceria com o CDL, Sim. de instruir empresários quais são os riscos que eles tomam no comércio, quais são Sim. os riscos que eles tomam. Porque esse desconhecimento, Thiago, ele tá livre, ele tá público, né? Se a gente botar Sim. no GPT, a gente vai ter. Sim. Só que a maior parte dos empresários não faz isso, mas está disposto a escutar. Uhum. Né? Então, talvez se construir uma cadeira, né? uma rodada de conversa, uma vez a cada 6 meses, com grupos de empresários de 50 pessoas, 30 pessoas, de trazer, né? Olhando para serviços de execução de risco 1, 2, 3, ou no comércio, e mitigar isso. Claro. Se faz sentido, óbvio. Claro, faz. O que ocorre, né? No direito nós temos na advocacia, né? Nós temos um código de ética que ele é muito rígido, assim, e nos veda atividades de cunho comercial, né? Nós não podemos, por exemplo, de certo modo, oferecer serviço. Não é uma venda, né? Aqui não seria propriamente isso, né? Então, assim, a gente tem todo um cuidado. Não assim, é vender curso, né? De não, até curso pode vender, né? Mas de não usar isso, assim, né? Mas por que não fazem, né? Então, assim, a gente trabalha mais na provocação, né? Mas é que é 1 a 1, tu entende? Quando a gente traz isso para uma maneira pública em um grupo, tu tá disseminando a informação que ela tá pública, só que ninguém acessa. Por desconhecimento. Exato. Eu tô concentrando, e eu acho que o maior diferencial de uma ação dessas é tu construir o que é relevante para aquela 1 hora. Claro. Porque a pessoa ela não vai juntar aquelas informações, primeiro, porque ela não tem conhecimento. Sim. Então ela não vai conseguir juntar informações de conhecimento para ter 1 hora de conteúdo. Não, e até para ti, né? Vai ser cirúrgico, né? Para ti ser chamado a pesquisar, né? Tu tem que ter ser provocado. E tem que ter um problema também. Entendeu? Tu não vai sair, vou pesquisar agora. Quais os riscos que o meu negócio tem? Qual a chance que eu tenho de ter um câncer de próstata? Não vai, entendeu? Não vai. Nunca. Então tu vai, daqui a pouco, Leonardo, eu tive um problema lá, tive um acidente. Bom, daqui a pouco tu vai, vou dar uma olhada nisso, entendeu? Então, esses momentos como esse que tu tá promovendo aqui, eu acho que é importantíssimo, né, na medida em que traz, né, temas ao debate que podem, acender uma luz lá, né, para a pessoa que achava que nem existia esse problema, entende? Vou te falar isso, tá, porque teve aqui o pessoal do hospital, tá, e o hospital tá com um projeto que é gratuito também, que é o mesmo intuito, que é de ir às empresas ou promover ações para auxiliar procedimentos de emergência lá local. Cara, o quão poderoso é isso? Eu fico muito feliz de ações como essa, porque tu imagina que eles vieram e vão vir em alguns outros momentos aqui na empresa para ajudar um desafogamento. Sim. Cara, dá um problema aqui, ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Por causa talvez de um trabalho gratuito, prestado pelo hospital, que para eles, eu sei que é um trabalho, né, que, assim como esse podcast, é uma coisa gratuita que você está fazendo para ajudar as pessoas. Sim. Vai ser de uma valia se salvar uma vida em 10 anos. Exatamente. Cara, foi poderosíssimo. Então acho que, de novo, se a gente conseguir, e vocês se dispuserem, até posso estar nesse projeto junto, a fazer grupos de empresários para falar sobre o risco de direito, o risco de um trabalhista, o risco... Porque é um desafio na ponta, Thiago. Por que eu tô te falando isso? Porque tu trouxe ali, estar auxiliado para trabalhista, para fiscal, para advogado. O empresário pequeno, cara, ele não tem condições, não consegue acessar. Ele não consegue, ele não vai estar amparado. Ele tem um funcionário 2, para ele, talvez uma ação dessas quebre ele. Exatamente. Diferente de uma empresa maior. Sim. Então, quando a gente promove algo nessa linha, e eu faço essa provocação, fiz a provocação para o César também, e ele tem feito um trabalho, né, gratuito, por muitas vezes aí, extremamente relevante também com o empresariado. É por isso que a gente poder acessar aquele empresário, cara, tá no limite do custo dele lá, não tá conseguindo vencer um mês. Aí o cara fala, tem que procurar um advogado. Não, e é a maior gama para quem a gente está falando. Né? Exato. Que a empresa estruturada, tranquila, né? Ela tem condições, já conhece. E é uma parcela pequena, entendeu? Exato. E o problema ocorre com maior frequência justamente quando tu não está estruturado, né? Quando tu não está preparado, é aquela história, eu vou começar a empresa, eu sei que precisa assinar carteira, mas se eu assinar carteira, eu não pago a luz no final do mês. Então vou correr o risco, entendeu? Eu vou te incomodar numa coisa aqui, e aí talvez tu concorde ou não. Lembra quando tu fez o comparativo dos nossos filhos contra os filhos daqueles com menos favorecimento? Eles não têm acesso? Nós fazendo uma ação como essa, que eu tô te propondo aqui, é acessar esses filhos. Claro. Se a gente pode fazer uma coisa por eles, é isso. Exato.
É acessar aqueles empresários aos quais não conseguem acessar pagando, porque não tem condições, porque não tiveram as mesmas oportunidades, talvez, que nós tivemos. Não, ou porque estão iniciando. Estão iniciando, estão começando. Porque o início de todo mundo é igual, né? De regra. Para mim, a gente não move o mundo movendo o mundo, a gente move o mundo movendo uma ação. Exato. E eu acho que essa ação é uma das ações que a gente pode eu somar. sempre digo, né, Leonardo, uma das primeiras experiências assim, profissionais exitosas que eu tive, assim, e que para mim foi muito marcante, né? Foi quando eu atendi uma senhora que tinha idosa, mais de 70 anos de idade, tá? E essa idosa, ao longo da vida, sempre trabalhou, mas trabalhava como doméstica, onde as atividades, né, especialmente no passado, né, eram informais, né? Não havia recolhimento de INSS, enfim, então passou uma vida toda se dedicando à família de terceiros, né, e não teve recolhimento previdenciário e chegou no momento da vida que se deu conta que não ia se aposentar. E já estava adoecida, né, já enfrentando sérios problemas de saúde, então nos procurou com aquele cenário. Olha, eu estou nessa situação, não consigo mais trabalhar e não tem recolhimento ao INSS. Né? Então a gente fez um estudo, identificou que havia ali o preenchimento dos requisitos para a concessão de um benefício assistencial, né, que garante um salário mínimo, né, naquele caso, e obtivemos êxito na concessão desse benefício. E aquele trabalho que para muitos, né, daqui a pouco eles dizem, isso é a nossa rotina, o dia a dia, a gente faz isso com muita frequência. Ela conseguiu, através de palavras, demonstrar o quanto aquilo ali impactou na vida dela e transformou a vida dela. Porque aquele um salário mínimo, ainda que pouco, garantiu a subsistência dela. Paga alimentação, paga água, paga tudo que ela precisa para ter uma vida digna, né? Então, foi um gesto, um trabalho de uma complexidade relativamente baixa, vamos assim dizer, né? Mas que ali me despertou o quanto o nosso trabalho, e cada trabalho, tem o poder de transformar e de mudar a vida da pessoa, né? Porque aquilo que para mim ou para ti, um acidente de trânsito, mas para aquela pessoa que está envolvida, aquilo ali tem uma importância tal, né? E isso fez para mim, né, encarar cada um dos clientes que a gente recebe com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, porque eu sei que aquilo ali que ela confiou a gente é algo muito caro para ela, entendeu? Então a gente tem que, o mínimo que se espera da gente é uma dedicação, é dar importância, é fazer o máximo que a gente pode ao nosso alcance para que consiga entregar àquela pessoa aquilo que ela nos confiou, entendeu? Eu concordo contigo, porque às vezes é aquilo, né, Thiago? O que é 10 reais para mim pode parecer 10 milhões para uma pessoa, ou o inverso, né? Para 10 milhões para uma pessoa, para mim é 10 reais. Então acho que a magnitude do tamanho de acordo com o tamanho do problema que a pessoa tem. Exatamente. E às vezes muitos litígios de cunho pessoal, emocional, não envolve questões financeiras, né? Mas envolve a questão de uma guarda, a questão de uma separação. Então, questões que mexem muito com as pessoas, né? É um filho, é uma vida, né, que está em jogo. Então, a gente ter a sensibilidade de dar essa importância, né? E a gente tem, por filosofia no escritório, isso vem do Dr. Carlos Alberto, né, de sempre, né, tentar um encontro, tentar a conciliação, né, e ir para o litígio, ir para o embate como última ferramenta, né, porque o litígio, muitas vezes, ele não traz no tempo certo a melhor alternativa, né? Daqui a pouco você vai ter um resultado, eu digo muito a empresários, né, quando tem situações, felizmente a SolarSul não tem, né, mas situações que envolvem litígio com o cliente, né, por um serviço mal prestado ou por um produto com defeito, né. Eu digo, olha, a gente tem que avaliar muito bem se um acordo bem feito não trará muito mais benefício do que um processo onde a gente vai ter êxito daqui a 5 anos, entendeu? Tu vai ter o cliente insatisfeito daqui a 5 anos e ao longo desses 5 anos, o custo que tu vai ter talvez vai ser igual ou maior do que um acordo. E no acordo tu vai ter talvez o cliente satisfeito, né? Tu não vai ter aquele passivo. Então, assim, a gente sempre busca, né, um encontro, né? Quando é possível, evidentemente que há situações que não é possível, mas a gente vai tentando um acordo, tentando uma conciliação. Usando um dos exemplos, né, que a gente teve na curva do tempo, e como são quase 6 mil clientes, né, na base, não é difícil de acontecer. Claro. Um problema, inclusive, no qual tu nem tá no meio, né? Vamos usar aquele exemplo do cliente do Banrisul, lembra? Uhum. Nós tivemos esse caso. Que em desacordo, acho que era um seguro prestamista, que ele não estava acordado, ele simplesmente, para entender, né, o cliente
comprou, processo de instalação começou a acontecer, homologamos o projeto, homologamos a obra, estávamos em vias de instalar a obra e o cliente nos postergava uma semana, e nós não estávamos entendendo por quê, né? Naquele momento que o cliente estava postergando, prazo uma semana, nós tentando instalar e o cliente, não, a casa não está pronta ou apta para receber o projeto. Eis que 15 dias depois, né, de tantas tentativas de instalação, chega para nós uma notificação judicial que nós estávamos sendo arrolados a um processo financeiro junto à instituição do Banrisul. E aí começa aquela nossa manobra. O que aconteceu se o cliente estava satisfeito, queria a instalação, e nós, inclusive, estamos com a obra homologada, pronta para receber a instalação. O cliente, naquele correr de tempo, entrou em desacordo com o banco, porque ele não previa o seguro prestamista na parcela, ele ficou em desacordo em função ao seguro prestamista, entrou com um processo, com uma ação contra o Banrisul, acho que na época, ou outro banco, né? Nem lembro o banco exatamente. E os Banrisul, porque era o nome que vem na cabeça. E ele acabou... O Banrisul acho que foi o Banrisul, foi o cliente, ou o banco na época. Eu não tenho, uma das partes nos acionou. Eu não tenho porque, lembrança, por regra, o dinheiro estava na nossa mão. Eu não tenho lembrança da instituição financeira, né? Mas o cliente... por haver um desacordo com a instituição financeira, ajuizou esse processo, pedindo a rescisão, e ajuizou contra a empresa também, né? O cliente veio, né? E o dinheiro Exatamente. já havia sido pago para nós. Né? Até uma situação bem inusitada, né? Nunca aconteceu, nunca tinha acontecido. Porque... Tá acordado no contrato, né? Exatamente. E naquela ocasião, inclusive, o cliente acabou indenizando a empresa, né? Sim, isso. Ao desenrolar, né? Entendemos que para ele poder continuar a ação com o banco, ele teria que o quê? Fazer uma rescisão contratual com nós, porque previa lá, acho que era 5 ou 10% do valor do contrato, que na época eram uns 40 mil reais. Então o cliente teria que pagar aquele valor para sair do contrato. Saindo do contrato, ele poderia seguir a ação com o banco. E nós, como resguardo, fizemos o quê de antemão, né, Thiago? Entendemos que para nós arrolar 5 anos de processo para discutir aqueles 10% ou 5% da rescisão contratual, era mais fácil e rápido devolver o dinheiro na conta do banco, sair do processo e deixa o cliente depois discutir a rescisão contratual, ele e o banco. Porque às vezes a gente quer... nessa hora não importa quem tá certo. Exatamente. É que ter a razão... Não quer dizer... Às vezes sai mais caro. Sai muito mais caro do que tu fazer um bom acordo. Ali a gente fez um acordo, saiu, o cliente pagou a multa, né? E a empresa não tem esse passivo. Tudo certo. Nós saímos de uma ação na qual nós fomos arrolados sem ter vínculo nenhum, na verdade, com o problema, mas era mais barato para nós sair da ação através de um acordo, né, mesmo que estando certo, estando correto, do que ficar aquilo ali 5 anos se arrastando em custas judiciais, né, desdobramentos. Assim como, cara, tem ações que tu não pode sair. Não, e acaba, né, Leonardo, muitas vezes, tu despendendo energia, né? Demais. Para algo que não vai te acrescer, né? E essa energia tu pode voltar pro teu negócio. Exato. Né? Por que eu quis trazer isso? Porque às vezes é o seguinte, tu tá sendo vinculado a uma ação ou a um processo sem ter vínculo nenhum. Exatamente. Mas é que tu está no meio do contexto. Tu tem um contrato que te preserva, tu tem uma estrutura organizacional que te preserva com os fatos verídicos e verdadeiros. Sim. Mas não adianta de nada porque tu está vinculado. Exato. Então tu tem que ter um advogado, tu tem que ter um custo para assumir e tu tem que resolver o problema. Essa é uma característica que nós temos no escritório, né? Da questão da transparência com o cliente, né? Então a gente faz uma análise da situação bem pormenorizada, né? E senta com o cliente e apresenta, olha, os nossos riscos são esses, os nossos pontos críticos são aqueles e as nossas potencialidades são essas, né? Para que o cliente possa ali fazer uma avaliação junto com a gente, né? E a gente traçar a partir daquele momento o que é o melhor caminho, que muitas vezes vai ser uma composição, né? Mas evidentemente que a gente orienta e deixa essa decisão a cargo do cliente, né? Para que no futuro o cliente não sente nossa mente, poxa, mas se eu soubesse que esse processo ia levar esse tempo e eu teria esse custo, né? Eu talvez tivesse adotado outro caminho, né? Então essa avaliação e o cliente ter a clareza dos riscos que correm, de tudo que está envolvido, é fundamental para poder tomar a melhor decisão, né? Tu entende o que seria o mais indicado para o cara que tem um negócio e hoje não conhece o direito, né? Qual seria o caminho? Um
um Google da vida, um chat GPT, que até eu quero entrar na sequência sobre isso. O que a gente sempre fala assim, né? Não tenho dinheiro, né? Lembra que eu não tenho dinheiro. Não consigo ir a mercado para achar um advogado. Uma coisa é o mundo ideal, né? Isso, que aí vai naqueles isso. pilares que a gente fala, né? O escritório, né, de contabilidade. Mas eu não tenho problema, penso que eu não tenho problema ainda. O que ocorre, né? O Google, né, assim como a inteligência artificial, são ferramentas que inegavelmente trouxeram um ganho, uma comodidade, a informação a todo mundo, né? Então hoje, diferente do assunto, você coloca no Google ali, você vai ter uma síntese do que se trata, né? Só que os conhecimentos que são trazidos ali, né, Leonardo, eles devem servir de norte. Jamais como algo acabado, né? A gente já fez inúmeros ensaios, assim, de situações, e ele dá um bom norte. Mas o que ocorre, né? O problema, ele dá na vírgula. O problema não vai se dar num contrato em relação ao preço, né? O problema vai dar lá na questão do índice que foi elaborado, se colocou uma trava num contrato de locação, por exemplo, nós tivemos durante a pandemia IGPM a 18%, disparando. E aí os contratos tinham IGPM com vinculação, né? Então é o seguinte, daqui a pouco, poxa, mas vamos fazer o contrato pelo IGPM, mas tendo uma trava de que ele está limitado a 10 ou a 12, entende? Isso a inteligência nem o Google vai fazer, né? Uhum. Então, assim, elas devem servir de norte e é um norte importantíssimo que deve ser utilizado, né? Mas também não pode se achar que tu resolve todos os teus problemas ali, né? Então, assim, tem coisas que você não consegue substituir ainda. Então, é uma orientação com o advogado. Bom, se não tem condições, escritório de contabilidade todo mundo tem, entendeu? O contador, tu acha que ele tá o cara mais preparado e próximo dele para poder... Na ausência de condição, daqui a pouco, que tem temas que o contador vai ter uma condição igual ao advogado de esclarecer. Sim. Né? Bom, tem outras por experiência, muitas vezes. Tem outras que não, né? Tem outras que não, que aí por matéria, né, o advogado vai ter. Mas assim, ele vai poder dar um norte, né? Daqui a pouco até, poxa, aqui eu acho que a gente não pode, a gente trabalha com vários escritórios que dizem, olha, até aqui eu vou, daqui eu não passo, entendeu? E aí tem assuntos que não adianta, você vai ter que investir num profissional, vai ter que, né, gerar uma consulta, enfim. Mas que às vezes se cria alguns mitos de achar que é inacessível e não é. Sim, não é. Sim. Todos os profissionais, a maioria deles, né, também tem essa visão, né? Pô, o Leonardo começou agora, eu tenho que entender que o Leonardo começou agora, né? Não cabe. E eu tenho que olhar para frente e ver que o Leonardo logo ali vai estar numa outra situação, que a demanda dele vai ser maior, que a condição dele é outra, né? Então é um investimento que tu acaba fazendo também. Né? No relacionamento. Mas é advogado, a gente tem que ter duas pessoas que não podem perder nunca, né? Que é um bom contador e um bom advogado. Porque se tiver problema, vai ser nessas duas frentes. Exatamente. Se tiver preso, tu só liga pra quem? Não, e tu te antevê o problema, né, Leonardo? A solução, ela vai ser certamente menos indigesta, né? Sim. Então... No posterior, Thiago, tive um problema, de novo, meu negócio tá mal, eu tenho alguma saída para um auxílio jurídico? Qual é a janela? Por empresário, se o empresário tá lá no limite, não consegue achar um advogado que seja por R$10. A pessoa tá quebrada ou ferrada lá. Ele tem um auxílio jurídico gratuito? Como é que ele busca isso? Tem a Defensoria Pública, né? Que é um serviço que é prestado pelo Estado, sem custo ao cidadão, né? Evidentemente que deve se encaixar em algumas condições de renda, né? Sim. Que esse serviço é prestado de forma gratuita. Mas pode ser esse serviço prestado através do escritório de vocês? Não. Aí é da Defensoria Pública através de profissionais que o Estado, né? São cargos de Estado, né? E aí quando um litígio envolve um processo que já é representado pela Defensoria Pública, aí sim, aí o judiciário, o juiz pode nomear algum advogado, né? Que será remunerado pelo Estado para representar aquela pessoa ou aquela empresa. Ele busca esse trabalho aonde? No fórum? Primeiramente, a primeira porta é na Defensoria Pública. Né? Isso hoje, vamos passar em Itaquari. Aqui em Itaquari ela funciona ali no Parque da Pedreira, próximo ao fórum. Né? É na frente? Não, ao lado da OAB, né? Naquela rua lateral. Tá, perfeito. Então ali é um imóvel próprio, né? Então começa por ali. Se houver alguma incompatibilidade de representação, por eventualmente a defensoria já ter atuado em casos que envolvem aquelas partes, ou estar atuando, né? Aí você vai até o juiz, na hipótese de haver processo já em curso, né? E o juiz, então, vai nomear um advogado particular,
que será remunerado pelo Estado para representar, então, essa pessoa ou empresa. Esse é o caminho. Então, esse é o caminho. Eu tinha essa curiosidade, acho que talvez boas pessoas vão ter também. Tem essa possibilidade, sim. É interessante, eu acho que é importante isso estar público. Claro. Né? Vamos lá, Thiago, como é que tu me explica o impacto da inteligência artificial e a tecnologia na advocacia? Ponto positivo, ponto negativo, o que facilita no dia a dia para vocês, o que isso atrapalha no negócio de vocês também? Eu acho que é uma ferramenta, né, como a gente falava anteriormente, que ela vem a somar, né, e a gente não pode se fechar às inovações, né, a gente tem que estar aberto e preparado e explorá-las, né. Eu entendo que a inteligência hoje ela é uma boa fonte de consulta, né, de pesquisa, né, ela pode servir de norte, mas nada além disso, né. Falo pelo momento atual, né. As coisas vão evoluir, a gente sabe que isso é muito rápido, né? Mas é como o exemplo que a gente estava dando anteriormente, né? Ela vai fazer parte do serviço, mas não todo o serviço. Não consegue, né? Não consegue. Não vou ser irresponsável de dizer que um dia isso não vai acontecer, né? Mas hoje não consegue. O que ela atrapalha, muitas vezes, né? Hoje você dentro da sua casa digita algo lá e acha que sai com um trabalho acabado dali. Então muitas vezes os clientes têm essa falsa percepção, né? E é falsa porque é como eu dizia anteriormente, né? O problema dá é na vírgula, né? O problema não dá no título do contrato, não dá no valor que é estabelecido, né? Então é essa experiência de você procurar um profissional com uma experiência naquele ramo, né? Que vai evitar, né, que você tenha um problema no futuro, né? Lá na frente. Ou se tiver um problema, que esse problema não seja na extensão que seria se você não tivesse uma orientação, né? Então, sinteticamente é isso, né? Deixa eu te perguntar, como é que é lidar com a pressão, muitas vezes, de um problema que não é teu? Porque, pô, às vezes tu tá com puta pressão, um baita de um problema lá, tu faz parte dele, porque tu está na situação, mas não é teu o pepino, né? Como o escritório encara essas situações, né? Como a gente dizia anteriormente, todos aqueles processos que nos são confiados, né, situações que são outorgadas ao escritório, né, nós encaramos com a maior responsabilidade do mundo, com toda a dedicação que é necessária, né, mas conduzimos com tranquilidade, com clareza. Nós não podemos, né, nos contaminar, né, com essa pressão com esse envolvimento emocional que o cliente tem, né? Porque se nós nos contaminarmos, né, nós não vamos conseguir prestar um bom serviço, né? Muitas vezes as diferenças elas têm caráter não econômico, né? É família, litígio, né? É litígio que não diz respeito a valores econômicos, né? Então, se nós comprar aquele mesmo modo que o cliente está comprando, a gente não vai conseguir entregar o que tem de melhor para ele. Sim, o problema, né? Só para clarear, o que eu tô te incomodando na pergunta é como não sofrer junto com o cliente e poder ter uma visão clara dos fatos. Exatamente. Né? Porque daqui a pouco tu entra na pressão ou de uma separação, escolhe por um lado e, na verdade, é aquela história, não é o certo que ganha. Exato. Né? Não, por isso que a gente procura, né, se dedicar ao máximo, né, mas ao mesmo tempo olhar o problema um pouco de fora, entendeu? Para que a gente consiga ter a isenção necessária de fazer uma avaliação correta. No que fazer, na prova ser produzida, no que é melhor para poder indicar para o Leonardo. Eu sei que tu não quer fazer um acordo, mas eu quero que tu saiba os caminhos que tu tem. Que tu não fazendo o acordo, as nossas possibilidades lá na frente são essas. Então, assim, a decisão é tua, mas tu vai tomar a decisão ciente do risco que tu estás correndo. E no momento que eu me envolver emocionalmente, que é isso que o cliente traz, e é natural que traga, né? Quero não se torna amigo do teu cliente, são quantos anos de relações? Se eu tratar o problema da mesma forma que o cliente traz, eu não vou ter o discernimento necessário para melhor orientar e conduzir o processo. Então, por mais sensível que seja o problema, nós temos que estar um pouco distante e olhar ele de fora. Se dedicar ao máximo, se empenhar, evidentemente, mas eu não posso deixar com que esse me afete. Com isso, eu vou te fazer uma pergunta, se tu quiser responder, tudo bem, senão a gente segue. Tu faz acompanhamento psicológico hoje? Sim.
Sim. Porque eu imagino que é uma posição que é necessária para a profissão, não é pelo Thiago. Sim. É pela profissão. Mas Sim. como é que tu não arrasta isso para dentro de casa? Sim. Porque, Sim. pô, é uma porrada de problema. E a tua família tem que estar preservada Saber disso. separar. Blindada Exatamente. disso. Assim como um profissional de enfermagem lida com a morte a todo momento, Exato. tu deve lidar com frustrações Sim. positivas e negativas Exato. do teu cliente, Exato. né? Exato. E não pode ir para casa, pô, tem que seguir a vida. Exato. Exato. Que bom, Thiago. Acho que isso para a profissão é um plus, né? É fundamental. Porque, pô, tu tem que ter um lugar para descarregar essa energia ou essa situação. Sim. Que legal. E é o dia todo que a gente tem, e é disso que a gente vive, né, infelizmente, mas a gente tem que ter essas válvulas de escape, como nós temos o beach tennis também. Isso aí, claro, o esporte é fundamental. Então a gente precisa disso. Que legal, cara. Thiago, já estamos a 1 hora de conversa e eu acho que vamos para o bloco final que a gente considera aqui, que é qual é a visão de futuro que tu enxerga para o escritório, o que tu almeja, né, como profissional, para os próximos momentos do escritório, os próximos momentos do Thiago dentro da advocacia? Leonardo, eu sempre digo, né, eu sou extremamente grato e realizado, pessoal e profissionalmente. A gente sempre tem por hábito, né, olhar para frente, né, mas olha a situação do Leonardo, olha a situação do vizinho, né, sempre aquela história de achar o gramado do outro mais verde, né? E é importante. E é importante até para você não estagnar e ter um horizonte para avançar, né? Mas eu também nunca perco de vista de onde eu vim, de onde eu saí, né? Então, assim, eu sou extremamente realizado profissional e pessoalmente, né? Então, hoje, evidentemente que tenho projetos de futuro, né, de crescimento profissional e pessoal, mas hoje eu me vejo, né, dentro do escritório cada vez mais e focado, né? E na questão pessoal, familiar, né, da mesma forma, né? Sou realizado, né, com a família que constituímos, né? E hoje, por uma decisão pessoal minha e da Bruna, né, a gente tem dedicado cada vez mais tempo de qualidade no convívio com as crianças, né? Isso é muito bom. Naquilo que para elas é mais caro, né, distanciando elas na medida do possível, né, da questão das telas, né, que é um desafio, né? É um desafio, né? Então a gente até faz muito programa com eles e é isso que, né? É que são 3, né, Thiago? Exatamente, isso exige bastante, né? É. Então esses são os planos de futuro, né? Cara, eu queria que tu fechasse para mim a nossa entrevista com um conselho. Como é que a gente blinda o empresário, o empreendedor, aquela pessoa que está lá na sua casa, nos assistindo, nos escutando por Spotify ou pelo próprio YouTube? O que a gente deixa de mensagem para essa pessoa em relação ao direito? Voltar um pouco naquilo que a gente já falou, né, Leonardo? O melhor caminho sempre é o caminho da prevenção, né? É você ter um bom assessoramento, né? E assessoramento multidisciplinar, né? Com escritório de contabilidade, com um bom RH, com uma boa equipe e com um bom escritório, né, de advocacia, né? Essa é a regra de ouro, vamos assim dizer, né? Não que do mundo ideal, né? Do mundo ideal. Não que com isso você não vai ter problema, evidentemente que vai ter, mas os problemas serão mitigados, serão diminuídos, né? Esse seria, assim, o mundo ideal, né? Quando não é possível, né, se faz o que é possível, né? Então, escritório de contabilidade todo mundo tem, né? Então, se assessorar, e nós temos, felizmente, no nosso meio, excelentes profissionais nessa área, né? E uma segunda orientação, quando as coisas já estiverem melhor encaminhadas, é a avaliação de uma constituição de uma holding, né? Para se preservar. Uma preservação patrimonial, né? E a gente nunca sabe, né, como as coisas serão no futuro, né? Então a holding hoje, além da questão da sucessão, né, questão de inventário e tudo mais, para a questão de continuidade de negócios e evitar, na medida do possível, litígio, né? E sem contar na questão da blindagem patrimonial, ela é um instrumento hoje importante e que não é dirigido apenas a uma ideia equivocada de que tem que ser multimilionário para constituir. Não. A gente fala muito sobre isso, né? Então, não precisa, né? Claro, tem um tamanho mínimo ali também para questão de viabilidade. Para valer a pena financeiramente. Exatamente, mas a holding é sim hoje um instrumento que pode e deve ser olhado. Fazem bastante lá no escritório?
Já fizemos algumas, né? Mas não é algo de rotina, não, até né? pelo conhecimento das pessoas, né? É um assunto que Exato, poderia estar nas nossas bate-papos aí, acho exato. que. E algo relativamente novo, assim, que está se Sim. tornando mais popular, né? E as pessoas têm uma compreensão, às vezes, equivocada, né? De que, não, para mim não serve, ou que o custo que vai me trazer não justifica, né? E às vezes desconhece os benefícios, né, que ela vem a trazer. Eu sou adepto à holding e acho que ela traz muitos benefícios, inclusive é um novo negócio, né? Sim, E acho fundamental para quem tem, no mínimo, aí, dois imóveis, já começa a fazer jogo, sim, porque dá qualquer problema físico com a pessoa, ela perde quanto de carga tributária só na transferência para uma sim, sucessão, é, né? Para a passagem de um filho. A gente fala muito sobre isso. sim, E a facilidade, né? Tá lá sim. dentro do quadro societário, todo mundo deu uma falta, Substitui os sócios, né? substituição de Não, sócio ou exato, reenquadramento de ações, né? Então, a exato. Não facilidade. há necessidade constante de transferência patrimonial, né? Tu Exato. altera o quadro societário, evidentemente que tu vai inventariar as cotas, né? Sim, perfeito. E vai haver também um custo ali, enfim, mas isso é facilitado, isso evita litígio, né? A burocracia é menor e o custo Exato. financeiro é absurdamente menor. E a blindagem patrimonial, né? Por questões tributárias e outras tantas que podem surgir. Evidentemente, quando tu constitui um empreendimento, tu não vai fazer pensando que vai dar errado, né? Exato, exato, exato. E pode acontecer nesse intervalo inúmeras situações não Nos previstas, né? pequenos e nos grandes, né? Exatamente, que pode vir a trazer um insucesso da empresa, né? E nesse caso aí você consegue Blindar, blindar pelo menos, o minimamente, patrimônio. exatamente. Claro, adotando uma série de precauções que também devem acompanhar. Pedindo no contrato. Não é um contrato simplificado feito no Não, ChatGPT que não, vai te dar a blindagem que tu não, precisa para um não, contrato não. de holding, né? Exato, Tem exato. uma preservação contratual gigantesca ali para poder. Exato, tem uma série de cuidados e tem uma série de mecanismos de utilizar também para diminuir custos, enfim. Então, locação de imóveis, por exemplo, um ramo, né, que então, se você tem um imóvel na pessoa física, né, você vai ter uma tributação na pessoa física, imposto de renda acabou de 27,5%, né? Se tiver ela dentro de uma holding, a tributação é infinitamente menor, né? Uhum. Então, são mecanismos que, além da blindagem patrimonial, também servem por uma questão de racionalidade tributária. Quando tu vai legitimizar, né? Acho que o problema quando tu tá na informalidade, pouco importa onde está Exato. o imóvel. Agora, quando tu vai legitimizar, que é tornar aquilo ali algo real, né? E Sim, fiscal sim. para tua vida, o melhor caminho é através de uma holding, Em indiscutivelmente. várias situações, sim. Tá, perfeito. Show. Thiago, cara, eu acho que a gente trouxe um monte de coisa aqui, Sim. né? São assuntos que são relevantes em todas as camadas. Fica aqui um nosso desafio aí para olhar para uma possível estruturação de algo para tirar desse podcast, porque aqui não é só uma troca de ideia, é construção de algo e que a gente possa levar mais para frente esse projeto, que eu acho que faz sentido, tá? Faz e aí sim. vamos ver se a gente consegue construir algo a partir daqui. Não. Porque temos condições total de fazer. Com certeza, com certeza. Obrigado, Thiago. Obrigado primeiro por, né, acho que acreditar. Tu é um baita de um parceiro que teve com nós sempre, desde o começo, né? A gente tem vários embates, porque eu sou uma pessoa difícil e tu é um cara muito pelo certo e saber mitigar os riscos. E tu sabe, eu sempre brinquei muito, né? A frase que eu uso sempre é calça de veludo ou bunda de fora. Sim. Não tem jeito. O mercado, por mais né, exposto que seja a frase, a vida é isso. É isso. Não tem guarda-chuva. Ou tu tá na chuva, ou tu tá coberto dentro de casa. Então eu quero ir pra chuva. E aí tu tem os riscos que tem que assumir. Sim. Então a gente foi sempre muito de arriscar, mas sabendo, né, com a assessoria de vocês do escritório, aonde a gente estava indo e quais eram os tamanhos dos riscos. E graças a Deus chegamos, né, a um trabalho de sucesso até aqui, preservando sempre as marcas, a operação e os negócios. Então, obrigado da minha parte, como pessoa física e jurídica, aí, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que a gente possa continuar muitos anos aí trabalhando junto, tá? Não, eu que primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, nós tendo essa conversa aí que pode, enfim, contribuir na vida de muitas pessoas, né? Te parabenizar novamente por essa iniciativa que é inovadora e é importante, né? De nós ter pessoas daqui que tenham essa veia empreendedora e que tenham essas iniciativas, né? De dedicar parte importante do seu tempo, né? A colaborar, enfim, e que sirva de norte para muitas pessoas, né?
E essa questão, eu que, né, em nome do escritório, que agradeço a confiança que tu sempre depositou em nós, né, esses embates que sempre tivemos, né, eu sempre digo, né, os riscos que tu corre, tu conhece. Isso aí. E eu sempre digo, né, eu prefiro me relacionar com pessoas e profissionais que me desafiem, que digam aquilo que eu não quero ouvir, entendeu? E é o que ocorre conosco, né? A gente constantemente, né, diverge em vários pontos, mas isso permite com que você possa tomar uma decisão conhecendo Exato. o que tem pela frente. E vida longa aí. Eu nunca me esqueço, trazendo o reflexo do dia do leilão do Apiários. Aquele dia pra mim ficou gravado. Cara, sim, nós tínhamos um valor para ir pro leilão e combinamos que ficaríamos, né, na mesma janela para não perder a internet, e o leilão começa absurdamente acima do que a gente já tinha se preparado. Sim. E estamos lá na finaleira do leilão e tu tem certeza, você já tá quase o dobro do valor. Eu disse, cara, eu tenho certeza absoluta. E ali a coisa acontece, depois, obviamente, a gente, né, foi um momento construído, né, Thiago, por nós antecipadamente, pelos problemas que a gente tinha de invasão de escritura e tudo mais. Então a gente já tinha judicializado contra a Caixa naquele momento, né? Já tinha feito toda uma estruturação para aquele negócio acontecer, e a gente consegue levar o imóvel, né? Ganhar o leilão, e aquilo ali é um imóvel de cunha importância hoje que a gente não saberia nem como seria a nossa operação se nós não tivéssemos ele. Então é ali que eu digo, pô, tu sabia o risco, tu trouxe os riscos, mas como empresário, como empreendedor, tu tem que também saber que é hora de arriscar. Não dá para ficar esperando só no corretinho, né? Não, e tem situações, e esse exemplo é um deles, né? Já tínhamos sinalizado, mas enfim. Isso. É uma situação daquelas que nós conseguimos trancar um leilão. Isso aí. E fazer com que a Caixa publicasse um novo edital, lembra? Sim, derrubamos o leilão e fizemos abrir de novo. Exatamente, por uma situação de um detalhe, de uma escritura, enfim. Então, essas situações, né, que permitem, às vezes, que se faça um melhor negócio, um negócio mais seguro, enfim. Mas acho que eu quis trazer o exemplo que, pô, isso é para nós, tem que fazer parte da rotina do empresário, né, arriscar e mitigar risco. Exato. Mitigar risco é ter um advogado, e arriscar é sabendo os riscos. Não, mas o arriscar é parte do negócio. É isso aí. O que eu sempre digo é o seguinte, tu tem que arriscar sabendo o que tu tá arriscando. O pior é tu arriscar sem saber, né? O risco que tu conhece, tá tudo certo. Ou tu abraça ou não. É isso aí. Gente, obrigado, Thiago. Obrigado a vocês que estiveram com nós aqui 1h10, falando de diversos assuntos. Acho que foi um podcast bem rico, de muita informação para quem está empreendendo e tem o seu negócio, e até buscar mais informações sobre a área do direito, que traz tanto desafio pré e pós, né, problema. Porque a gente, quando fala de direito, ninguém quer ser advogado. A gente só precisa estar ciente dos fatos. E a internet está aí para ajudar a nos informar, e os advogados estão aí preparados para nos preservar. Eu acho que a informação ela é gratuita, mas a preservação, tu precisa de um bom profissional do teu lado. Então, fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez ao Thiago, e obrigado a todos que estiveram conosco nesse 17º podcast Cabeça de Dono. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição.